Bom, e hoje o Jornal da Manhã recebe com bastante alegria, dada a importância da sua presença, ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele, quando era só paulista, ele frequentemente estava aqui com a gente. Agora que ele virou plano nacional, é a primeira vez que ele vem, depois de assumir a cadeira no Supremo Tribunal. E para mim é um motivo, como jornalista antigo, de grande orgulho ter um ministro do meu lado aqui no estúdio. Bom dia, ministro Alexandre de Moraes. Bom dia, Joseval, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. É um prazer poder retornar aqui. E, Joseval, uma vez paulista, sempre paulista. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta para o senhor, ministro Alexandre de Moraes. É a questão da Defensoria Pública da União, que o senhor é relator, entrou com uma ação pedindo que os detentos, os traficantes, vamos chamar assim, do Rio de Janeiro, que estão espalhados aí pelos presídios do Brasil, alguns deles muito famosos, infelizmente, como é o caso do NEM, que está em Rondônia, voltem para o Rio de Janeiro, né? O senhor, salvo engano, se eu não estiver enganado, por favor, me corrija, o senhor é o relator. A sociedade brasileira fica assustada com isso, porque eles foram colocados para longe do Rio, distante do local do crime, justamente para proteger a sociedade. E agora a Defensoria Pública da União pede a devolução, vamos chamar assim, desses assassinos para o Rio de Janeiro, onde certamente vai ficar muito mais fácil a sua ação criminosa. Como é que o senhor vê essa questão? Dentro do que é possível, o senhor nos responder agora. Vila, é um prazer estar aqui novamente com você, conversar com você. Eu recebi esse habeas corpus no final de quinta-feira, foi distribuído para mim, a Defensoria Pública da União. Ela pede o retorno de todos os presos perigosos que, segundo a Defensoria, estariam já acima do prazo previsto na lei. Eu já dei uma analisada superficial, a pedido da própria Procuradora-Geral, a doutora Raquel Dodge, entrou em contato comigo e solicitou se seria possível o Ministério Público se manifestar antes de eu analisar a liminar. Eu já abri vista para que ela se manifestasse, pedi rapidez, dei um prazo de 24 horas, e eu devo estar decidindo já logo amanhã, pela manhã. Aqui é uma questão muito importante, eu falo isso com conhecimento de causa, não só da época que fui secretário de Segurança Pública aqui em São Paulo, mas também ministro da Justiça. Era uma operação muito delicada, a transferência de lideranças criminosas para determinados presídios federais, para que haja o isolamento dessas lideranças. Nós temos que evoluir, não estou dizendo do caso concreto, porque vou analisar se há ou não ilegalidade, mas em tese, esse isolamento em presídios federais, ele é absolutamente necessário. Porque nós precisamos isolar as lideranças da criminalidade organizada, não só do Rio de Janeiro, são 55, em torno de 55 presos do Rio de Janeiro, mas no total nós teremos quase 170 lideranças do país todo. Então, eu vou analisar se há uma ilegalidade, se há um grave abuso de poder, mas, obviamente, e o Supremo Tribunal Federal, ele também deve ter um olhar atento para a segurança pública. Obviamente, também vou olhar a questão da segurança pública. Vocês se recordam aqui, porque várias vezes, na Jovem Pan, utilizando os microfones da Jovem Pan, como secretário de Segurança Pública de São Paulo, eu dizia que uma das questões mais importantes da segurança era aproximar o Ministério Público e o Poder Judiciário da polícia. Não em conluios, não para que fizessem acordos, mas para que todos tivessem obrigatoriamente responsabilidade na questão da segurança. Então o Supremo também tem responsabilidade na segurança, será analisado sob a ótica da segurança e obviamente vamos ver se as ilegalidades apontadas pela Defensoria existem. Ministro, há uma questão chamando muita atenção, inclusive o Estadão de hoje traz a notícia de que a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, e o presidente do Senado, o senador Início Oliveira, devem se encontrar para discutir o tema Aécio Neves, né? Há um impasse
envolvendo a retirada das funções do senador e uma discussão sobre interferência entre os poderes. Qual que é a avaliação do senhor sobre esse dito impasse? O Senado deveria esperar o posicionamento do STF ou não? Esse acordo entre as duas presidências deve prevalecer? Qual que é o entendimento do senhor sobre essa questão que envolve o senador Aécio Neves, e não só ele, né? Porque há a possibilidade de que novamente isso aconteça. Eu vou dizer o que eu votei. Eu não vou adiantar, obviamente, o que eu irei votar no dia 11, mas eu vou dizer o que eu votei. O Supremo Tribunal Federal, ele tem a obrigação de acelerar os procedimentos e as ações penais. Eu acho que isso é uma obrigação nossa. Eu completei 6 meses no Supremo Tribunal Federal agora no último dia 22, eu dei total prioridade aos inquéritos e ações penais, já coloquei em pauta 3 ações penais na primeira turma, os inquéritos estão sendo acelerados. Hoje até uma matéria dizendo que há muita prescrição. A prescrição não é culpa do Supremo. Eu dou um exemplo, um inquérito que eu assumi, o inquérito está há 7 anos e meio no Supremo Tribunal Federal, sem que a Procuradoria da República nem arquive, nem ofereça denúncia e nem peça diligência. É prazo em cima de prazo. Então, o Supremo tem a obrigação de acelerar isso. Agora, o Supremo tem, e essa é a maior obrigação do Supremo Tribunal Federal, de respeitar a Constituição. Há um juiz da Suprema Corte que diz, e eu concordo com ele, que a Constituição, ela não é um borrado de tintas onde cada um dos juízes enxerga o que bem entende e a partir disso diz o que bem entende. A Constituição deve ser interpretada. Agora, há normas que não necessitam de uma grande interpretação, porque a literalidade é muito expressa. Nós podemos concordar ou não, mas nós temos que aplicar. Uma delas é a norma que não permite prisão de parlamentares, salvo flagrante delito, por crime inafiançável. Essa é uma questão, e foi exatamente a questão que eu votei na terça-feira passada. E esse foi seu voto também. Esse foi meu voto. Coloquei, e isso foi pouco divulgado, mas eu coloquei na discussão que as medidas cautelares, se nós entendermos, e é possível entender que algumas medidas cautelares possam ser aplicadas. Há uma interpretação possível em relação a essa, não em relação ao afastamento. Também votei contra o afastamento, não porque eu não queira afastar ou queira afastar, mas porque a Constituição não prevê. Agora, qual é a consequência do descumprimento de uma medida cautelar? A lei fala claramente, se aquele, seja deputado, senador, seja qualquer do povo, descumprir uma medida cautelar, você deve imediatamente decretar prisão preventiva. Se não cabe prisão preventiva em relação a parlamentares, essas medidas seriam inócuas. Veja, o Supremo Tribunal Federal, ele não pode simplesmente aplicar uma medida que pode ser inócua. O Supremo Tribunal Federal, ele tem nesse momento, e eu diria, tem em todos os momentos importantes da República, a função de um verdadeiro poder moderador, para evitar crises. Nessa sua pergunta específica, o Supremo, por maioria, apesar do meu voto ter sido contrário, a colegialidade vence, o Supremo, por maioria, na primeira turma, entendeu por bem interpretar a Constituição dessa forma. Fez o seu papel, por maioria, mas fez o seu papel. Se o Senado entender, também interpretando a Constituição, que é o caso de votar já nessa terça-feira, ele vai estar exercendo o seu papel. E no dia 11, o Supremo Tribunal Federal vai dar a última interpretação, porque também é função do Supremo dar a última interpretação da Constituição. Eu não entendo que isso deva levar a uma crise institucional. Cada um respeitando os seus limites e cada um respeitando as suas competências. A última competência, ou a competência por último de interpretar a Constituição, pela própria Constituição, é do Supremo. Então, no dia 11, agora de outubro, o Supremo vai poder analisar concretamente, e aí não para o senador Aécio, para o senador B, para o senador C, vai poder analisar exatamente se essas medidas são aplicáveis aos parlamentares
E se a maioria ou a unanimidade decidir que são aplicáveis, se o Senado ou a Câmara, dependendo do parlamentar, pode reanalisar. Recolhimento noturno é prisão, ministro? Porque o artigo 319 do Código de Processo Penal diz, eu estou só lendo para o nosso ouvinte, claro, são medidas cautelares diversas da prisão. Aí, recolhimento domiciliar no período noturno, e nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tem a residência e trabalho fixo. Ele tem um trabalho fixo, né, no Senado Federal, me referindo especificamente ao caso em tela. Não é prisão. Como é que é possível, se o próprio Código diz, no artigo 319, são medidas cautelares diversas da prisão, considerar o recolhimento noturno prisão? Então, professor Vila, veja, aí nós temos dois aspectos. Eu não quero avançar muito, porque isso vai ser o cerne do voto. Agora, tudo em tese, no Brasil, é uma tese muito específica, né? Porque é sempre em cima de um caso concreto. Agora, nós temos uma antinomia na lei. Porque enquanto no Código de Processo Penal há essa previsão, na Lei de Execuções Penais há a seguinte previsão: você pode cumprir uma pena depois de condenado, você pode cumprir uma pena no regime albergue domiciliar. O que é o regime albergue domiciliar? Você trabalha de dia e à noite, feriados e fim de semana, você tem que se recolher no regime albergue, na casa de albergado. A própria LEP, a Lei de Execuções Penais, diz: quando não existir regime de albergado, a casa de albergado, ou dependendo de algumas circunstâncias, o juiz pode estabelecer o regime albergue domiciliar. Ou seja, durante o dia trabalha e se recolhe à noite. Há duas previsões legais idênticas, absolutamente idênticas. Uma chama de medida cautelar diversa e outra chama de regime albergue domiciliar prisão. Veja que agora, inclusive, houve uma liminar no Supremo Tribunal Federal retornando o médico criminoso que foi condenado a 180 anos para o regime albergue domiciliar. Ou seja, ele tem que se recolher também à noite em casa. Então, há essa antinomia que deve ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, ministro, o senhor falou da interpretação da Constituição, que ela sempre deve ser respeitada. Agora, a gente tem visto constantemente uma divergência muito grande entre os vários poderes quanto à interpretação da Constituição, o próprio Supremo, mesmo nessa questão que a gente está discutindo agora. Então, a Lava Jato e as investigações envolvendo políticos acabou criando uma situação de divergência. O senhor vê alguma possibilidade de um entendimento? Porque há depois a questão da prisão em segunda instância a ser discutida ainda, e tudo isso decorre muito do envolvimento disso, os poderes, o que o Congresso deve fazer, o que o Senado deve fazer, qual é a decisão, o papel do Supremo, de segunda instância, primeira instância. É uma situação muito difícil, é uma situação nova, não? Sim, é uma situação de uma legislação nova. Essa situação específica que você se refere de prisão em segunda instância não é uma situação nova. O Supremo Tribunal Federal, de 88, por mais de uma década, sempre entendeu a possibilidade da execução provisória. Depois, houve uma alteração na composição do Supremo, consequentemente, houve uma alteração jurisprudencial dizendo que deveria aguardar o trânsito em julgado. E recentemente, em 2016, final de 2016, houve também, por uma alteração de composição, o retorno àquele posicionamento antigo. Isso faz parte da função interpretativa do Supremo Tribunal Federal. O que eu sempre ressalvo, e é algo que ocorre em toda a corte do mundo, a Suprema Corte, o Tribunal Constitucional Federal alemão, o Supremo deve realizar uma autocontenção em alguns aspectos. Tudo que é uma omissão do legislador, tudo que permite uma interpretação constitucional, é função do Supremo. Essa é a função que a Constituição deu ao Supremo Tribunal Federal. Em outros casos, quando há uma legítima opção do legislador, uma opção legal, constitucional do legislador, o Supremo Tribunal Federal, a meu ver, deve respeitar essa opção, quando há uma opção legítima. E eu cito aqui um exemplo
lá de trás, eu não estava no Supremo, mas já citava academicamente, então eu fico absolutamente livre para citar, a questão da cláusula de desempenho, a questão da reforma política lá atrás, onde houve uma legítima opção do legislador e o Supremo, por não concordar com isso, alterou. Nesse caso, ao meu ver, não é papel do Supremo. Quando há uma omissão, um desrespeito a um direito fundamental, quando as normas constitucionais permitem interpretação, aí sim a função de jurisdição constitucional é do Supremo Tribunal Federal. Especificamente em relação à questão de segundo grau, eu venho dizendo na primeira turma, nos julgamentos de habeas corpus, entendo necessário que o Supremo Tribunal Federal coloque em plenário novamente essa questão para pacificar isso. Não há, portanto, previsão para que isso aconteça, ministro? Há possibilidade agora, em novembro, até o final do ano, que o ministro Marco Aurélio libere para julgamento o mérito daquela ação em que já foi julgado a cautelar, em que ele libere para o julgamento do mérito. E por que eu digo que há, a meu ver, absoluta necessidade disso? Porque nós temos hoje uma corte extremamente dividida em relação a isso. Consequentemente, alguns habeas corpus, a liminar é concedida para aqueles que estão presos já em execução provisória e outros não. E isso acaba gerando injustiça. Não é da justiça e não é justo que de cada dois, um possa ficar livre em segunda instância e outro não. Porque nós temos uma corte hoje bem dividida. 5 ministros estão concedendo liminar e 5 ministros não estão concedendo, uma vez que a presidente Carmen Lúcia, nos habeas corpus, ela não é relatora. Isso não é papel de uma corte. Então, entendo, e a maioria dos ministros também entende, que é necessário pacificar isso. A partir da decisão, a maioria que vencer, efeitos vinculantes para todo o tribunal, para que haja, pelo menos, um tratamento igualitário em relação a todos os réus. Ministro, anular uma delação leva à anulação das provas? Eu estou me referindo ao que vulgarmente se chama de delação premiada, que é a colaboração com a justiça. A anulação, então, de uma delação, como as pessoas conhecem, leva necessariamente à anulação das provas daquela delação? Não necessariamente. Não existe, professor Vila, não existe essa relação causa-efeito. Eu também, em junho, nós debatemos 6 sessões a questão das delações, e eu deixei bem claro no meu entendimento, no meu voto, e tive até a oportunidade de sugerir a redação final que foi aprovada por maioria, foi aprovada por 8 votos a 3, que uma coisa é a delação. A delação é um meio de obtenção de prova. A delação não é prova, é um meio de obtenção, tanto que ninguém pode ser condenado só por uma delação, mas ela indica questões importantes. Eventual rescisão ou eventual anulação da delação, ela cessa todos os benefícios aos delatores. Agora, as provas que ela indicou ou os indícios vão ser analisados, aí cada um deles deve ser analisado se tem ou não alguma nulidade. Então, nós não podemos afirmar que uma rescisão, uma anulação da delação simplesmente apaga todas as provas. Não. Há provas autônomas, há provas independentes, há provas que não têm nenhum vício em virtude do que foi a causa realmente da rescisão ou anulação. Se a prova for produzida de forma ilícita, não pode ter validade. Exatamente. Mas aí se analisa a prova, certo, não um meio de prova que é a delação. Se o delator, e no caso os delatores que agora estão presos, se eles mentiram, como realmente está claro que eles, vamos dizer, omitiram, se eles direcionaram, isso é a questão da delação, eles não terão mais privilégios. Agora, o que eles apontaram, se chegar por esse meio de obtenção de prova a provas lícitas, essas provas podem ser utilizadas. Muito bem, voltamos à entrevista que está sendo concedida a nós pelo ilustre ministro Alexandre de Moraes, presente nos estúdios da Jovem Pan, aqui conosco.
e eu ou entrego a senha dos nossos. Nem faço pergunta, né? Eu fico aqui na minha. Ministro, o senhor tem uma coisa que me incomoda, são várias, mas uma delas que me incomoda no funcionamento do Supremo, me incomoda, por exemplo, de alguém puxar a cadeira para ministro sentar, tal, eu acho isso uma coisa pavorosa, mas deixando isso de lado, diz que a cadeira é pesada, não sei se o senhor pode dizer se ela é pesada ou não, mas deixando isso de lado, uma coisa que me chama a atenção, comparando com a Suprema Corte americana, afinal o modelo do Brasil foi um modelo norte-americano, né? Quando foi criado o STF logo no início da República, mas a mudança da composição do tribunal numa mesma ação penal. Por exemplo, a ação penal 470, o processo no mensalão, mudou o presidente do Supremo 3 vezes e mudou a composição dos ministros várias vezes. Ou seja, como é possível você iniciar, desenvolver e concluir uma ação penal com uma composição alterada do início para o fim e com 3 presidentes? Começou com César Peluso, Aires Brito e Joaquim Barbosa. Você quebra o equilíbrio da decisão, tendo em vista que se mudou a composição de juízes que estão julgando os mesmos réus por diversos crimes, né? Como é que fica isso, ministro? Isso não é estranho? Isso não é uma jabuticaba, coisa só do Brasil? Não, Vila. Na verdade, essa exposição, ela acaba sendo. Mas o funcionamento não é tão diferente, salvo a questão da presidência. Nos Estados Unidos, na Suprema Corte, quando o juiz, o Chief Justice, ele é nomeado já presidente da Suprema Corte. E aí ele fica... vitaliciamente, e lá vitaliciedade até a morte. Então realmente não há troca de presidente. Mas durante julgamentos importantes na Suprema Corte também há alteração, ou por morte ou por aposentadoria, mas o que ocorre é que não se fica sabendo, porque a Suprema Corte tem um outro modus operandi. A Suprema Corte, os juízes vão discutindo em sessões secretas, eles trocam memorandos, eles brigam também, eles discutem, e no meio de julgamentos dessa discussão pode haver alteração, mas as pessoas não ficam sabendo, porque quando a Suprema Corte se reúne, ela simplesmente se reúne para divulgar a solução. Então, o presidente geralmente lê o voto vencedor e alguma divergência. Como no Brasil, desde o início, e já é televisionado, desde o início há essas discussões, então acaba ocorrendo no meio do caminho, fica muito visível essas alterações. E no caso, aí você tem total razão, no caso do mensalão, por uma circunstância... os 3 ministros que foram nomeados no mesmo dia, porque os 3 ministros, o ministro Peluso, o ministro Brito e o ministro Joaquim Barbosa, eles foram nomeados no primeiro semestre de 2003, no mesmo dia. E, além disso, o ministro Brito ficou só 11 meses na presidência, em virtude dos 70 anos. Então, isso acabou dando uma sequência diversa no julgamento. Mas o que eu acho, e aqui realmente eu pretendo colaborar no tempo que eu estiver no Supremo Tribunal Federal com isso, o que eu acho é que o Supremo Tribunal Federal precisa alterar os seus procedimentos para dar mais celeridade aos julgamentos. O século XXI não comporta mais julgamentos que demorem tanto, de tanta fundamentação, de tanto diálogo, não que não deva ser fundamentado, mas eu dou um exemplo. Nós julgamos recentemente a questão das cotas no serviço público em geral. O julgamento foi 10-0, não houve divergência, mas para ser 10-0 sem divergência, nós levamos 2 sessões e meia. Não há necessidade disso. Então, é uma tradição do Supremo, mas há necessidade, a meu ver, e também conversando com outros ministros, de nós verificarmos um procedimento que seja mais ágil, até para que nós possamos julgar mais ações. Não há, Vila, nenhuma corte no mundo que tenha o número de ações que o Supremo Tribunal Federal tem. É algo, eu diria, absurdo. Só para que vocês tenham uma ideia, eu recebi um acervo de 7.500 processos. Isso é acervo maior que acervo de primeira instância, de juiz de primeira instância.
7.500 processos. Durante esses 6 meses, eu recebi mais 5.900 processos. Então, é um volume gigantesco. Além não desses dá nem para ler no curso da vida tudo isso, que dirá decidir. Obviamente, há casos repetitivos, mas mesmo nesses casos repetitivos, a legislação não permite que o Supremo simplesmente negue. Como a Suprema Corte nega, como o Tribunal Constitucional Federal nega, tem que analisar para ver qual a justificativa específica para negar, ao invés de falar, não há nenhuma repercussão. Nós julgamos na primeira turma se anularíamos ou não o título do Sport de 1987 contra o Flamengo. Essa foi incrível. Não há nenhuma repercussão constitucional geral. Se fosse o título do Corinthians, logicamente, haveria uma repercussão nacional, uma Flamengo Sport. Então, nós temos que construir filtros e, a partir desses filtros, nós temos que acelerar para que um julgamento importante, como foi a questão do mensalão, possa começar e terminar com uma composição, com uma presidência, porque obviamente, e aqui não é questão de dizer que um presidente é melhor que o outro, mas já há um ritmo. Claro. A hora que você altera, você quebra o ritmo. Tudo bem. Ministro, uma coisa que eu acho que preocupa muito a sociedade, que fica essa percepção, é que há determinadas tendências políticas nas decisões e discussões do Supremo. Ministros que tratam o mesmo assunto de forma diferenciada, dependendo quem for o alvo da ação. E eu falo no caso, por exemplo, da Lava Jato. Há como se estabelecer uma condição diferente de tratamento desses assuntos para que a sociedade confie mais, porque a gente vê uma exposição, inclusive, dos ministros em relação a várias questões que levam muito a um posicionamento partidário. Todo órgão colegiado, ele é heterogêneo por natureza. E talvez essa seja uma das grandes garantias de autocontenção do Supremo Tribunal Federal. Imagine se o Supremo Tribunal Federal fosse de uma única pessoa. Nós teríamos uma ditadura do judiciário. Uma posição, mesmo que seja uma posição que acabe ideologicamente prevalecendo sobre o jurídico, acaba sendo, por outro ministro, contestado. E isso gera um equilíbrio. Todos os ministros têm posições políticas, obviamente, todo ser humano tem posições políticas. O grande desafio é exatamente abandonar as questões políticas, principalmente políticas partidárias, ideológicas, para aplicar o mais fielmente possível a Constituição. Até porque isso é algo que Rui Barbosa dizia, o Supremo Tribunal Federal, ele tem o privilégio de errar por último, porque não há recurso em relação aos erros. Exatamente por isso deve haver uma autocontenção maior dessas cortes, como o Supremo Tribunal Federal. Falando nisso, eu ia até perguntar uma outra questão, ministro, mas e o foro privilegiado? Já que vamos entrar nessa discussão, pegando o gancho do Rui Barbosa, que começou na Faculdade de Direito, mas se formou em Recife, né? Mas ele começou no Largo São Francisco, mas acabou acabando... Como nós, né, Jorival? Como nós. Mas nós começamos e terminamos. Eu acho que ele foi... Ele veio para se abençoar. Ele dividia quarto com o Castro Alves em 1868. Mas aí é uma outra história tal. Que nível, hein? Poder ter uma turma que tem Joaquim Nabuco, Campos Salles, Rui Barbosa, meu Deus. Mas isso foi toda uma turma, uma grande geração lá do final dos anos 60 do século XIX na Faculdade de Direito. Mas essa questão do foro privilegiado, que é a expressão popular, que também não é, essa é a denominação legal, claro. Como é que fica? Quer dizer, alguns que disseram o seguinte, eu lembro, alguém que é condenado no foro privilegiado, como ele não pode recorrer, ele vai recorrer à Corte de São José. Então vinha essa discussão, né? Eu sempre acho que tratados como o de São José não pode estar acima da Constituição, né? Eu acho que o que vale, por exemplo, eu digo isso, ministro, porque alguns estão dizendo assim, eu posso ser candidato a presidente sem filiação partidária, o que a Corte de São José permite. Eu digo não, eu como mero leitor da Constituição, eu digo não, a Constituição exige filiação partidária, né? Aí, mas quem está acima? Vale um ou vale outro? Mas deixando essa questão que vai aparecer sobre a eleição presidencial de 2018. Quarta-feira está pautado, esse, né, julgamento. Esse julgamento, então, eu Exatamente. Acho que vale a Constituição e tal. Bem, mas a questão que se coloca é a questão do foro privilegiado. Eles falam assim, mas nós não podemos recorrer. Então, não é privilégio, porque não há uma outra instância. Outros dizem, não,
eles temem a primeira instância, acham que é mais fácil ter um julgamento favorável no STF. Como é que o senhor se coloca em relação a essa questão? Essa questão, Vila, é importantíssima, porque as pessoas acabam confundindo as garantias com o foro. Em princípio, eu já quero adiantar que eu havia pedido vista da questão do foro privilegiado, devolvi agora na semana passada, e depende só da presidente pautar para que nós possamos terminar o julgamento sobre a prerrogativa de foro, que no popular é o foro privilegiado. Todos os tratados internacionais, e eles não são mais do que a Constituição é o ápice de cada ordenamento jurídico, até porque a Constituição representa o que a população, o poder constituinte originário quis, mas todos os tratados internacionais reconhecem a possibilidade de foros especiais, desde que sejam órgãos colegiados, como é no Brasil a questão do Supremo Tribunal Federal. Quando nós tivemos o julgamento lá atrás do mensalão, eu lembro e citei isso nas considerações que fiz antes de pedir vista, toda a imprensa, toda a população pedia para o Supremo não desmembrar, para que o Supremo julgasse a ação penal que foi o mensalão. Agora a maioria diz não, tem que desmembrar para ser julgado em primeira instância, porque em primeira instância, saiu recentemente numa revista semanal, há mais presos do que no Supremo. Ora, mesmo que termine amanhã, por emenda constitucional, por uma decisão do Supremo foro privilegiado, os parlamentares que passarem a ser processados e julgados em primeira instância também não vão poder ser presos, porque há essa garantia. Então são questões diversas. Óbvio que, e eu comecei a entrevista dizendo isso, e no meu gabinete eu acelerei essas questões, a necessidade do Supremo Tribunal Federal acelerar o julgamento das ações penais. Muito não é culpa do Supremo Tribunal Federal, porque há inquéritos de 2, 3, 4, 5 anos e meio sem denúncia. Em outros casos, breves alterações legislativas já ganhariam anos. Por exemplo, o recebimento da denúncia pelo Supremo, a meu ver, não precisaria ser pela turma, bastaria ser pelo ministro relator. O ministro relator, ele próprio receberia, e a sequência, aí sim, a turma. Porque é quase um ato formal, né? É um ato formal de não requisitos. entra no mérito. Se houvesse uma ilegalidade, aí caberia um habeas corpus, mas isso haveria necessidade de alteração da Lei 8.038. Mas se nós pegarmos o início do oferecimento de uma denúncia no Supremo e o início do oferecimento de uma denúncia em primeira instância até o trânsito em julgado, nós vamos ver que os tempos são mais ou menos iguais. Porque o que ocorre é que lá em Curitiba, na Lava Jato, começou muito antes. O ex-procurador-geral, o Dr. Rodrigo Janot, ele passou a investigar 2 anos depois do que a Lava Jato começou. Então não é justo, não são justas muitas as críticas que querem fazer uma comparação do Supremo com a primeira instância, primeiro porque as investigações começaram 2 anos após, segundo porque lá em Curitiba ainda tem que passar pelo TRF, vai passar pelo STJ e vai passar pelo Supremo, ou seja, isso demora. E em terceiro lugar, vejam, vários casos onde os inquéritos foram pedidos pelo ex-procurador-geral da República estavam prescritos. Pede o inquérito e 2 meses depois pede a decretação da prescrição. E aí cai no Supremo, que decretou a prescrição. Olha, já estava prescrito. Então, eu sempre defendi isso, continuo defendendo, que a nossa Constituição é a Constituição mais pródiga em foros privilegiados. A Constituição deveria reduzir a questão do foro privilegiado. Ela é extremamente pródiga, acaba permitindo, e por interpretação, a meu ver, que o Supremo deve também, num determinado momento, reanalisar, permite até que constituições estaduais estiquem foro. Para se ter uma ideia, a Constituição do Rio,
que depois foi suspensa, e do estado do Amazonas, elas autorizavam que vereadores todos fossem julgados pelo Tribunal de Justiça. Não há o mínimo nexo nisso. Então nós temos que restringir. Podemos até acabar com o foro, mas aí é uma questão do Congresso Nacional. Eu queria apenas pedir licença ao professor para esclarecer o detalhe e ver a confirmação do ministro Alexandre de Moraes, essa confusão dos tratados internacionais sobrepondo-se à Constituição dos países. Um tratado internacional só é válido depois de acolhido pelo parlamento, no caso brasileiro. Por isso que o meu professor de Direito Internacional, Anhaya Mello e o Irineu Streng, diziam que o tratado internacional, depois disso, passa a ser direito público interno. É assim que o senhor pensa? Sim, o professor Irineu Streng foi meu professor também no finalzinho da carreira dele. O tratado internacional no Brasil sempre teve hierarquia de lei ordinária. A partir da emenda 45, se colocou, e a mesma coisa que ocorreu na Alemanha, a mesma coisa que ocorreu na Argentina, na Espanha, se colocou um parágrafo terceiro no artigo 5º, possibilitando que o Congresso Nacional aprovasse tratados internacionais por 3/5 em 2 turnos, como se fossem emendas constitucionais. E a partir disso, ganhariam status de emenda constitucional. Não foi o que ocorreu com o Pacto de São José da Costa Rica, que é anterior a isso, não passou por esse procedimento. O Supremo entendeu que em relação ao Pacto de São José da Costa Rica, ele tem um status supralegal, ele estaria entre a lei ordinária e a Constituição, uma espécie, vamos dizer, de lei complementar, mas não prevalece sobre a Constituição. O que acontece, Vila, se você me permite, Josefão, o que acontece é que nós precisamos no Brasil, todos os poderes, nós precisamos cumprir mais a Constituição, mesmo que nós eventualmente não concordemos com alguns artigos. Quando alguns não concordam com alguns artigos, vão buscar em algum tratado um artigo diferente, e aí começa aquela história: olha, é melhor prevalecer isso aqui. Às vezes nós ouvimos discussões que, a meu ver, são absolutamente fora da questão constitucional, dizendo: olha, a Corte Europeia ou o Tribunal de não sei aonde decidiu assim. Olha, mas lá a Constituição não diz o que diz a Constituição brasileira. Vamos cumprir a Constituição. A nossa Constituição tem inúmeros defeitos, como qualquer outra Constituição, mas tem inúmeras virtudes. E se nós tivermos um regramento objetivo, o cumprimento da Constituição, que é uma Constituição democrática, e o professor Vila sabe melhor do que eu isso, ela permitiu o maior período de estabilidade democrática da República, a Constituição de 88, com todos os problemas. A nossa Constituição mais democrática até então, melhor até então, a meu ver, era de 1946, só que nós vivíamos um momento histórico totalmente diferente. Nós passamos por quase 30 anos, ano que vem a Constituição faz 30 anos, de um período de estabilidade democrática, 2 impeachments. Qual país civilizado do mundo sobreviveria a 2 impeachments e as instituições continuando a se fortalecer? O problema do Brasil, eu repito, é o fortalecimento institucional. Quando nós fortalecermos todas as instituições, nós não vamos depender de pessoas. E, infelizmente, de uma década, um pouco mais para cá, houve um desbalanceamento de fortalecimento entre os poderes. O poder legislativo, por culpa muito de seus membros, infelizmente, o poder legislativo foi enfraquecendo. E isso começou a permitir uma crítica não ao conteúdo, ou seja, aos deputados, senadores, mas ao continente, ao legislativo. E aparecem aí, nós estamos vendo, aparecem opiniões que o legislativo não serve para nada, então se não serve, uma intervenção militar aqui, outra intervenção ali. Nós não podemos permitir a confusão entre conteúdo e continente. Não é porque há juízes corruptos que deve se acabar com a magistratura. Não é porque
e foi visto agora, procuradores da República acabaram passando para o outro lado, que se deve diminuir a grande importância do Ministério Público. Não é porque nós temos, infelizmente, uma gama enorme de parlamentares sendo processados que nós temos que enfraquecer o poder legislativo, sob pena realmente de aparecerem os salvadores da pátria, que acham que sozinhos podem dominar e resolver todos os problemas do Brasil. Muito bem, estamos chegando ao fim da entrevista brilhante com o nosso constitucionalista e ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Eu quero apenas, antes de encerrar, que ele volte ao grande tema nacional, que é Aécio Neves. Fala-se em crise institucional. O senhor já explicou que se o Senado repelir a decisão do Supremo, não haverá crise, porque ele estará exercendo também o seu direito, e que dia 11 agora o Supremo se manifesta no todo a respeito da questão. É isso, ministro? Eu entendo que não haverá crise e que não deve haver nenhum discurso sobre crise, porque o Supremo deu a sua decisão. Olha, se o Senado entendeu na quinta-feira certo ou errado, isso será analisado pelo Supremo. Certo ou errado, o Supremo deu um regime de urgência para reanalisar isso, ele vai tomar as suas providências no âmbito do que ele entende as suas competências. Dia 11, o Supremo dirá a última palavra. Não porque o Supremo Tribunal Federal é melhor do que o Congresso, porque é melhor que o Senado, mas pelo que eu disse anteriormente, nós temos que cumprir a Constituição. A última palavra em interpretação constitucional é do Supremo Tribunal Federal. A partir da decisão final do dia 11, aí sim, qualquer desrespeito à decisão do Supremo Tribunal Federal no dia 11, aí poderá gerar uma crise institucional. Mas não acredito que haverá nenhum desrespeito a essa decisão final. Nós queremos agradecer mais uma vez ao ministro Alexandre de Moraes, que, estando em São Paulo, reservou esse período da manhã para comparecer ao estúdio de uma emissora de rádio e se submeter às perguntas de seus jornalistas com o intuito de esclarecer a sociedade brasileira. Muito obrigado, ministro. Eu que agradeço, novamente digo que é um enorme prazer poder estar aqui com vocês no Jornal da Manhã. Eu sou um ouvinte há muito tempo do Jornal da Manhã e me sinto muito feliz de poder ter debatido esses importantes temas com vocês. E bom dia a todos os ouvintes.